24 de outubro de 1929. Desastre em Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York despenca, num dia que entraria para a história como a Quinta-feira Negra. Investidores em pânico mandaram vender todas as ações que tinham a qualquer preço. As ações das grandes companhias, como a General Electric, caíram vertiginosamente de valor. Nas primeiras 3 horas do pregão, 11 bilhões de dólares tinham virado fumaça. O crash em Wall Street desencadeou uma onda de falências e abalou a confiança na economia americana. Em pouco tempo, os Estados Unidos e o mundo todo eram varridos por uma grave crise econômica. 13 milhões de americanos amargavam o desemprego. A produtividade caía e os bancos fechavam um após outro. Os efeitos da crise foram devastadores para o Brasil e a economia do café. Os preços já estavam em queda no mercado internacional e as exportações começaram a diminuir. O governo brasileiro fez estoques e chegou a queimar café para sustentar os preços. Sem sucesso. Em 1931, a queima de 3 milhões de saca anunciava o fim da era no Brasil, a era do Rei Café. De novembro de 1930. 10 dias depois de derrubarem o presidente Washington Luiz, os militares brasileiros entregaram o poder ao líder da oposição revolucionária, o gaúcho Getúlio Vargas. O Brasil sofreu os efeitos da crise de 29. A velha república, dominada pela aristocracia do café, já não era capaz de responder aos anseios do país. Mas nas eleições de março, os currais eleitorais garantiram a vitória de Júlio Prestes, o candidato da situação. As elites dissidentes se reuniram aos antigos tenentes de 22 para derrubar o regime. Getúlio Vargas, o candidato presidencial derrotado, assumiu o comando do movimento. Ele iria ficar no poder até 1945, tornando-se o político mais importante na história do país. A Revolução de 30 abriu um período de mudanças profundas no Brasil. As cidades cresceram e o eixo da economia mudou da agricultura para a indústria. As lutas políticas também foram intensas e marcadas pelos conflitos ideológicos da época. A forte pressão para que a legalidade fosse restaurada por meio de uma nova Constituição levou à Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Vargas e seus aliados acusaram São Paulo de separatismo e, com sucesso, conseguiram isolar e vencer os paulistas. Embora derrotados, os paulistas conseguiram sua nova Constituição em 1934.
Mas Getúlio Vargas já tinha montado uma estrutura de poder que o manteria na chefia do governo até 45. Em 1935, o novo regime derrotou a intentona comunista, uma violenta revolta esquerdista liderada por Luiz Carlos Prestes. Ele já era um dos principais líderes do Partido Comunista Brasileiro. A onda repressiva que se seguiu à intentona abriu caminho para a implantação do Estado Novo em 1937. Era a ditadura, prisões, censura e ausência das liberdades fundamentais. Getúlio Vargas passou a flertar com o fascismo e chegou a buscar uma aproximação com a Alemanha de Hitler. Mas com a entrada do Brasil na guerra, junto com os aliados e a vitória sobre a Alemanha, Getúlio seria deposto, mas voltaria ao poder e, pelo voto,